O esporte da região tem destaque. Pratas da Serra com Tairone Machado. Todas as quintas. Oferecimento Ciclis Beto, a loja da sua bike. BBT News. BBT. E começa agora a coluna que valoriza o esporte da região serrana. Está no ar o Pratas da Serra com Tairone Machado. No oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano, revendedor Specialized para Lages e região. E Máquinas Brasitalia e Essenza Cafés. Prove o melhor café do seu dia. Em Lages e região, fone 988470587. Tairone, bom dia. Bom dia, Tairone. Bom dia, meus amigos. Iago, muito bom dia. Lucas, Garcia, tudo certo com o nosso Colorado lá? Opa, Lucas? tudo bem. O pessoal tá já meio pensando nas férias, assim como os torcedores aqui, né? Nesse momento, então vamos pensar no ano que vem. Que beleza, deixa tudo pro ano que vem. Muito bom dia. Obviamente você, amigo ouvinte, que tá ligadinho conosco aqui na Rádio Menina FM, a rádio com conteúdo. Você sabe, hoje quinta-feira, dia de falarmos aqui e tratarmos sobre projetos sociais ligados ao esporte do nosso município, tudo que acontece nas conquistas, nas vitórias, os projetos sociais. Você sabe que todas as quintas-feiras é o nosso ponto de encontro de conhecer um pouquinho mais. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre uma das modalidades mais tradicionais do nosso município. Ao longo de vários anos tem trazido muitas conquistas, principalmente a nível dos jogos da FESPORT, em campeonatos estaduais, nacional e internacional em alguns casos também. E hoje eu vou estar recebendo aqui uma bancada cheia, então eu quero primeiramente desejar bom dia e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Vou começar com o nosso professor de xadrez, Luciano Just, técnico aí da modalidade de xadrez. Então, Luciano, seja muito bem-vindo à coluna Pratas da Serra. Obrigado aí, Tairone, obrigado pessoal, a todos os ouvintes da Rádio Meninas. É um prazer estar aqui falando um pouquinho de xadrez com vocês. Que bacana, vamos explorar bastante esse assunto aqui, né? Estamos recebendo também ele que tem uma carreira aí, vai contar um pouquinho da história, de como começou. Já divulgamos muito aqui as conquistas dele. Luiz Henrique Bugança, seja bem-vindo, Luiz Henrique, uma satisfação tê-lo aí. A gente, ao longo desses anos aí no programa Papo de Copa, a gente divulgou várias conquistas tuas e hoje a gente está te recebendo aqui falar um pouquinho mais sobre a tua história dentro dessa modalidade. Seja bem-vindo, primo. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer pela presença aqui, pelo convite. Sempre foi um apoiador muito importante a Rádio Menina com o programa Papo de Copa. Vamos falar mais um pouco hoje, né? Vamos explorar essa carreira desse menino aí. Estamos recebendo também ela que é coordenadora pedagógica lá do Colégio Objetivo, né? Pra gente trazer essa visão mais pedagógica mesmo do esporte inserido na escola. Então, professora Jaqueline, seja muito bem-vinda à coluna Pratas da Serra. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a você, Tairone. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Menina. Para nós do Colégio Objetivo é um enorme prazer nós podermos fazer parte do dia a dia do Luiz Henrique. Além de ser um excelente enxadrista, o Luiz Henrique é um ótimo aluno, um aluno focado, é um aluno que nós só temos orgulho, né, de podermos conviver com ele. Que, aliás, já vou explorar um pouquinho essa parte pedagógica aqui, já vou entrar nesse assunto, já que a gente começou aqui falando. Acho que essa é uma das grandes lições que o esporte nos dá, né? O esporte, ele deixa o aluno mais centrado, mais concentrado, mais socializado. Acho que o esporte, ele agrega muito no processo de ensino e aprendizagem, né? Sem dúvida, o esporte, ele é fundamental, porque hoje os alunos têm dificuldades em seguir regras, e o esporte é a melhor forma de nós fazermos com que o aluno entenda que para tudo existem regras. Quando a gente fala com o Luiz Henrique, que hoje estará representando Santa Catarina na semana que vem, estará representando o Brasil na primeira semana de dezembro, algumas pessoas pensam que isso vem de graça. E na verdade isso é o resultado de todo um trabalho feito ao longo da vida, né? Nada acontece por acaso. Então é graças à dedicação, ao esforço, ao comprometimento do Luiz Henrique no esporte e também na escola. Reflete no processo, com né? certeza. A gente sabe que todos os esportes são importantes, especialmente xadrez. Já está cientificamente comprovado que ele aumenta a concentração, ele aumenta o foco, e aí o Luiz Henrique é exemplo de aluno. Que bacana, que legal ouvir isso. E Luiz Henrique, vamos começar aqui a explorar também esse teu currículo aí vitorioso em cima do xadrez. Com quantos anos você começou a praticar o xadrez e como você começou a praticar? Eu comecei com 6 para 7 anos, porque eu vim de uma outra cidade, onde eu fazia várias atividades no contraturno.
E aqui, quando eu cheguei em Lages, não fazia nada. Aí eu vi uma propaganda de xadrez em um cartaz de ônibus, né? E como eu era uma criança muito hiperativa, minha mãe pensou que poderia ajudar, né? E depois comecei, me apaixonei. Pelo jeito ajudou, né? E muito. Pelo jeito ajudou. Se apaixonou e foi pra frente. Sim, nunca pensei em desistir. Sempre foi uma paixão mesmo. E de lá pra cá foram várias competições, né? Você participou de diversos campeonatos, né? Conta um pouquinho dessa parte competitiva tua. Quais são, ou quais foram os principais campeonatos que você já participou? Como é que tá lá o quadro de medalhas lá do Luiz Henrique? Assim, eu já conquistei 5 campeonatos de categoria catarinense. Eu fui uma vez campeão brasileiro. Fui 3º lugar num Pan-Americano de categoria também. Olha só que bacana, hein? Várias medalhas da Olesc, joguinhos até, JESC também. JASC tu não foi ainda, né? JASC não, por causa da idade. Da idade, mas tá se preparando. Quando é que entra a tua idade pra tu participar de JASC? Ano que vem eu já posso ter a idade pra participar. Olha aí, ano que vem então. Afinal de contas, esse ano, Justin, nós tivemos aí conquistas brilhantes, já que a gente tocou nas competições da FESPORT, né? A gente teve várias conquistas ali, inclusive o Justin foi medalhista, né? Conta um pouquinho pra nós dessa participação ali, desse resgate do último JASC que aconteceu há 2 semanas atrás, né? Isso. Foi 2 semanas atrás. Exato. Como é que foi a nossa participação lá, Jess? Esse último JASC, né? Que foi a 59ª edição dos Jogos Abertos Santa Catarina, que esse ano foi em 3 cidades, né? A cidade de Indaial, Pomerode e Timbó. Os jogos a gente ficou alojado em Indaial e os jogos foram na cidade de Timbó, né? A gente conquistou 7 medalhas, né? Dentre elas foram 3 medalhas de ouro, uma medalha de prata e 3 medalhas de bronze, né? E aí eu tive a felicidade de conquistar uma medalha no tabuleiro, né? Que no xadrez a gente tem a divisão de tabuleiros, a gente tem 6 tabuleiros. Então a gente tem 3 modalidades de xadrez, né? Uma que é muito rápida, que a gente chama de blitz, que são partidas com pouquíssimo tempo, né? Que é 3 minutos e mais um acréscimo quando a gente aciona um equipamento que a gente tem um relógio, né? E ele acrescenta tempo. E a outra modalidade é o xadrez rápido, que são partidas de 15 minutos, e aí também tem um acréscimo. E a gente tem um outro evento que é o torneio por equipes, que esse é o torneio, digamos assim, que é a cereja do bolo, né? Que é o mais... que a gente tem mais tempo, que são partidas mais longas, que são partidas com 90 minutos e 30. Então, as partidas podem demorar 5 a 6 horas, né? Caramba, é muito. Casos, exato. E às vezes as pessoas falam assim que o xadrez não tem um treino regular, né? Até por falta de conhecimento, mas é muito pelo contrário, né? O Just tem dos núcleos ali na Praça do Céu, que é onde eu trabalho também, e dá de ver assim que todas as jogadas, elas são previstas, elas são treinadas, elas são estudadas, né? Esse processo de treinamento do xadrez é um processo muito complexo, né, Just? Sim, porque envolve vários fatores, né? Como a professora falou aqui, né, do objetivo, a gente precisa ter a concentração, precisa estar bem fisicamente, né? Então não é algo tão simples, mas que, como você falou, que com treinamento, né, disciplina, estudo, isso vai melhorando conforme o tempo. Né? Tairone? Oi? Uma perguntinha aqui. Manda bala. Eu confesso que não sei jogar, não entendo, não sei pra que lado joga. Eu até queria aprender. Mas a questão que... Olha, tem as escolinhas do Just, Thiago. Já dá de se matricular, tem os projetos sociais ali, bem bacana. Excelente ideia, porque é muito estratégico. Não tem que ser muito estratégico. Você tem que mais ou menos tentar entender o que o cara vai jogar, meio que antecipar a jogada. Você tem que estar lá na frente, né? E como é que funciona essas jogadas? Como é que é? O cara joga pra um lado, você tem que pensar ali e tal. Como é que funciona a estratégia, assim? Essa é a minha curiosidade. Essa é uma parte interessante, né? Acho que você me pegou, né? Vou falar de uma forma mais simples. Não tem como você descrever, né? É difícil, assim. Visualmente é mais fácil, né? Porque a gente também é muito visualmente, né? Ou seja, você já sabe
como vai se comportar. Na verdade, possíveis jogadas do adversário. Na verdade, a gente tenta prever as jogadas do adversário, né? Essa é uma forma. Porque você, assim, às vezes tem situações que você pensa em uma determinada jogada e é surpreendido, né? O jogador faz uma coisa totalmente diferente. Mas como o jogo ele tem algumas regras, né? Então, a partir dessas regras, a gente determina que uma determinada situação você vai fazer uma jogada lógica. Que é tipo como se fosse um padrão, eles se repetem, né? Então seria mais ou menos isso. De uma forma bem simples, né? Exatamente. E o que o Henrique Luiz, tem aí complementa aí, Luiz. Para complementar o nosso atleta aí? Eu penso que é uma questão de prever o máximo de jogadas possíveis para você sair sempre um passo adiante do seu oponente. E é um jogo que exige muita concentração, como já foi dito, que você tem que pensar nas melhores formas que o seu oponente pode fazer para que você tenha as melhores respostas sempre. Então é uma coisa como se fosse uma adivinhação, né? Mas na verdade entra no embate, né, Iago? Porque assim, você tá prevendo o que o teu adversário vai fazer, mas o teu adversário também tá prevendo o que você vai fazer. Então você tem que pensar na possibilidade do que o teu adversário vai fazer e o que você vai fazer pro teu adversário não pensar o que você vai fazer. Exatamente. É um xadrez, é um jogo de xadrez. Doido, né? E qual é a tua idade mesmo? Eu tenho 13 anos. Gente, você tá brincando. 13 anos. Mas deve ter um QI diferenciado, né? Mas vamos explorar isso na parte pedagógica, né? A gente sabe, professor, aqui já que estamos falando do xadrez, que é um esporte totalmente de raciocínio lógico, né? Como a gente tem explorado aqui, isso contribui nas diversas múltiplas inteligências também da criança, do aluno, do adolescente, do idoso que pode vir a participar, né? Ou seja, é um exercício literalmente pro cérebro, né? Nossa, com certeza. Eu confesso para vocês que aqui eu fiquei sabendo, eu disse para vocês, quem acompanha diretamente é o Luiz Henrique, é o professor Everton, meu colega, o outro coordenador pedagógico, e aqui nesse bate-papo eu descobri que eu soube, né, que o Luiz Henrique tinha uma hiperatividade. Essa hiperatividade, certamente em função de todo esse trabalho, hoje ela ela não aparece, tá? E a gente sabe que um aluno hiperativo, ele não deixa de ser hiperativo, tá? Porque o cérebro dele processa tudo da mesma forma. Claro. Mas ele precisa ser trabalhado. Então, com certeza aqui a gente percebe o quanto o xadrez foi importante e é importante na vida do Luiz Henrique e poderá fazer a diferença na vida de outros alunos, né? O Maicon, ele tem uma preocupação muito grande com a proposta pedagógica do Objetivo, que é de excelência, tá? Aliás, deixa eu mandar aqui um abraço pro meu amigo Maicon Michelotto, ele é também integrante aqui do Papo de Copa, né? Parceiro de resenha aí, um abração, Maicon. Um abraço também, Maicon. Então, como eu estava falando, desculpa, até perdi agora. Olha aí, ó. A senhora estava falando desse processo, né? Da importância de estar inserida nisso, numa questão de que o aluno vai ter sempre esse comportamento hiperativo, né? O colégio oferece 2 modalidades de escolinhas, que são o futsal, feminino e masculino, e também o vôlei. Além de ser um incentivador do Luiz Henrique, o Luiz Henrique é um aluno que, pelo potencial dele, tanto cognitivo quanto no esporte, ele tem uma bolsa, ele Olha, é patrocinado e ele faz jus a essa bolsa. Que bacana, que bacana. Então, assim, com certeza o Maicon está no caminho certo e certamente daqui a um bom tempo, né? Certamente nós poderemos oferecer outras modalidades de esporte também. Que ótimo, que legal. Iago, quer complementar, Iago? Ah, que bacana, tô gostando do assunto. O Iago gostou do xadrez. Porque eu também fui eu era muito hiperativo também. E ao mesmo tempo eu não conseguia processar muita coisa na cabeça. Então havia um desequilíbrio. Aí entra a história do jogo. O jogo, ele te traz um equilíbrio emocional, porque geralmente as crianças hiperativas, elas não conseguem administrar sentimento, emoções, tudo mais. Bem que sentimento já está relacionado às emoções. Mas aí que tá. Como o jogo é importante, porque quando você traça estratégias, automaticamente você tem que manter um equilíbrio. Aí vem todo esse equilíbrio que o jovem precisa. Então, para você, mãe, pai, que tem o seu filho hiperativo, você não sabe mais o que fazer,
é uma ótima proposta. É uma ótima proposta. Até porque, assim, hoje essa questão de hiperatividade, né, tem sido até pelo próprio avanço dos diagnósticos e tal, muitas crianças constatadas com isso. E no geral, ou uma grande parte delas, vai para um tratamento medicamentoso, né? E muitas vezes esses processos, como a inserção em algumas modalidades esportivas, podem contribuir, inclusive, para a nulidade desse processo medicamentoso, né, professor? Eu acho que mais ou menos esse é o caminho lógico. Com certeza, crianças hiperativas sempre existiram, né? Só que se nós lembrarmos na nossa infância nós corríamos, brincávamos na rua, subíamos em árvores, então nós gastávamos essa energia. Hoje as crianças ficam muito dentro de casa, muito acomodadas, né? E isso faz com que essa distração seja muito maior, porque o cérebro trabalha num ritmo muito acelerado, ele chega na sala de aula, ele não consegue se concentrar. Por quê? Porque ele não gastou essa energia. E infelizmente, né, claro que tem N fatores, tem a questão da inclusão tecnológica, que é necessária, importante, mas tem que ser dosada. Tem a questão dos espaços que diminuíram também, né? Muito. Questão da segurança, por isso que é importante a gente ter, por exemplo, as escolas, a exemplo do Colégio Objetivo, investindo e ofertando também a essas crianças projetos no contraturno, para que elas tenham essa prática ainda regular de alguma atividade física, seja ela qual for, o xadrez, o basquete, o vôlei, enfim, né? Quanto mais melhor. Acho que essa é uma das propostas do Objetivo também, né? Sem dúvida, com certeza. E aí você pensa, não, mas o aluno só joga, vai deixar de estudar. Não. O aluno que joga, ele concentra a energia física na hora do jogo. Mas ele garante a energia psicológica, a energia mental para a hora que ele precisa focar nos estudos. Que legal, que bacana. E para quem tem interesse, o Just tem um projeto bem bacana em parceria com a Fundação Municipal de Esportes, né, Just? Que são os núcleos espalhados pela cidade de Xadrez, as escolinhas, né? Conta um pouquinho pra gente também de onde tem esses polos, como eu faço para inserir o meu filho, minha filha, enfim, fala um pouquinho desse projeto que é um projeto bem bacana também. Exato, então a gente tem basicamente em três locais, que a gente trabalha. Um é no Ivo Silveiras, nas segundas-feiras, né? Os horários que a gente trabalha lá, não que o aluno tem que ficar todo esse horário, normalmente a gente combina um horário dependendo da disponibilidade do aluno, né? E da faixa etária da criança também, né? Que eu trabalho com crianças a partir de 6 anos e até adultos, né? Então, nas segundas-feiras, das 14 horas, das 2, né, até as 10 da noite, no Ivo. Na terça-feira, como você falou, ali na Praça do Céu, né? Que é um céu mesmo, né? Que é um ambiente, assim, nossa... Legal, né? Assim, uma pena que às vezes a comunidade não sabe aproveitar aquilo, exatamente, né? Eu vi que em alguns colégios que eu fui ali, o pessoal não sabia onde que era, falava o nome do local, o pessoal não conhecia, né? Tem vários eventos, o pessoal lá tem uma pista de skate, além do xadrez tem aula de street, violão, balé, então, né, tem o pessoal do CRAS que faz um trabalho muito legal ali de assistência, então o pessoal utiliza para reuniões, tem um teatro também, então é um espaço bem legal. Ali eu estou na terça-feira de manhã, a partir das 9 até meio-dia, né, o horário que eu dou aula ali. Na terça, na quarta à tarde, eu estou ali também na Praça do Céu, a partir da 1h da tarde até as 6 da noite. E aí na quinta-feira, pedido do pessoal lá de um dos atletas de Paradesporto, né, o Gilmar, conversando com o pessoal da administração ali da Fundação Municipal de Esportes, eles, né, solicitaram tentar implementar o xadrez na DeVips, né? Legal, esse foi uma ideia bem bacana, né? Eu também abracei a ideia porque eu acho que é importante, né? Até pela questão da mobilização deles, é difícil, né? Eles irem até o local, porque realmente os polos que a gente tem ainda estão, né, não são o ideal, não seria o ideal porque são só em 2 lugares e às vezes esses 2 lugares não atendem toda a comunidade, porque a cidade é muito grande. O negócio é expandir, talvez, para mais pontos, exatamente. Né? Que é algo que a gente deveria repensar para os próximos anos, né? Que a gente se perdeu ao longo desse tempo, que era quando a gente tinha o xadrez nas escolas também, né? Mas parece que estão com uma proposta de tentar reimplantar, né? Que acabou, não só o xadrez, mas todas as modalidades esportivas, né? Então isso foi uma pena. Então ali na quinta-feira eu estou na DeVips, mas aí é um público meio que exclusivo, que é deles mesmo, né? Que é o pessoal com os portadores de necessidades especiais, que é o pessoal que alguns têm baixa visão e alguns não têm, né? São cegos
totais, né? Não enxergam nada. Então tá sendo uma experiência bem bacana. Ali eu tô trabalhando. Agora, esse processo também de trabalhar com deficientes visuais deve ser um processo desafiador também, né? Porque sim, o xadrez, ele tem uma dessas características que é estudar o tabuleiro através da parte visual, né? Isso eu acho que deve ser um trabalho muito gratificante e desafiador, né? Exato. Pra mim tá sendo interessante que eu tinha uma experiência com um atleta que é o Gilmar, mas ele tem baixa visão, então ele enxerga, né? Assim, ele tem sua dificuldade, as peças têm que ser adaptadas, maiores, mas ele consegue ver ainda o tabuleiro. E aí agora eu peguei um deficiente visual lá na Devips que ele é totalmente cego. Infelizmente, ele sofreu um acidente e acabou perdendo a visão. Então, ele não vê nada, não vê vulto, nada, né? Então, como você falou, tá sendo um desafio, né? Ele tem um tabuleiro adaptado, né, o pessoal, mas como que ele vai jogar xadrez, né, se ele tem que mover as peças? Ele tem um tabuleiro adaptado em que as casas são sobressalentes, né? Tem umas casas que são mais baixas e umas casas que são mais altas. E as peças têm um encaixe embaixo. Entendi. E tem um metalzinho em cima delas que define, assim, mas como que ele sabe a cor, né? Uhum. Tem algumas que são mais ásperas, umas que são mais lisas, daí ele define a cor, o que é branco e o que é escuro. É bem bacana, assim, algo bem legal. Que bacana, que legal. Bom saber que tem esse tipo de ação no nosso município. Exato, e a outro trabalho que eu tenho, né? Eu tenho mais 2 lugares que eu trabalho também, né? Que eu em casa, que eu dou aula particular online, né? Para alguns alunos. E trabalho numa academia de xadrez online de um grande mestre, que ele mora em São Luís do Maranhão. Então a gente tem um trabalho, eu presto um suporte para ele, né? Também dou minhas aulas particulares online. E também a gente esse ano tivemos a felicidade, como foi comentado aqui, de começar a tentar implantar algumas escolas do xadrez, né? Então esse ano a gente comecei com um trabalho no Colégio Santa Rosa, né? Até agradecer o pessoal lá do colégio, o Leuciro, o diretor, o Tadeu, a Darinha, né? O pessoal que está dando a força pra gente implantar o xadrez lá. Esse ano a gente começou com o trabalho lá. Espero que a gente possa ampliar, né? De repente, no colégio Objetivo, o Colégio Bom Jesus também parece-me que tem um trabalho com xadrez, o COC, né? Em todas as escolas tem xadrez. Quanto mais... Ou seja, quanto mais agregar, melhor é o processo. Exatamente. Né? Quanto mais a gente vai ter mais trabalho, né? Vai precisar contratar mais profissionais, né? As crianças vão estar um lugar mais seguro. Exato. Que legal, que bacana. E agora, Luiz Henrique, vamos falar, tu vai ter uma competição, né? Nas próximas semanas, uma competição bem importante, né? Qual que é essa competição? Na verdade, não é apenas uma, são 2 competições. São 2? Que a primeira é os Jogos Escolares da Juventude, que é em Blumenau. Olha só, vai pros Jogos Escolares, bacana. Isso. Dia 27 a dia 29. E saindo de lá eu já embarco para ir a São Paulo e depois a Assunção, representar o Brasil no Sul-Americano por equipes. Que foi a mesma competição que você já conseguiu o 3º lugar? Não, eu consegui o 3º lugar num Pan-Americano. Aí agora eu vou para esse Sul-Americano por equipes, que funciona basicamente igual o JASC, com 4 tabuleiros e cada equipe de cada país contra cada país. Que legal, que bacana. E quais são os países assim que você mapeia como sendo assim, não, esse aqui a gente vai ter que ter um cuidado, que esse aqui é forte, assim, desses que vão estar participando nessa competição internacional? Claro que o país sede sempre é um país desafiador, né? Então o Paraguai, sem dúvida, é um país importante. Outro país que tem muita tradição é o Peru, que sempre está em peso nessas competições. E a Argentina, que é um país também que tem certa tradição no xadrez, que são os países mais desafiadores, ao meu ver, mas eu ainda não conheço as equipes em si. E daí você integra com outros participantes do país. Tu já conhece esses outros participantes? Como é que funciona esse processo? Sim, eu já conheço, porque nesses todos os anos a gente vai criando competindo amizades, junto, né? Também ali. Então já conheço alguns faz muito tempo, então já tá... E nesse jogo de equipe, por exemplo, quando a gente fala, vamos falar do mais popular da seleção brasileira, muitas vezes fala, faltou entrosamento, faltou trabalhar mais junto. Isso funciona também no xadrez? Como é que funciona essa questão de equipe? É cada um por si, ou você depende do outro membro da tua equipe? Como que funciona essa lógica da participação por equipe? A partida é individual, mas a equipe que faz ganhar do match ou perder do match. Então todos têm que estar bem, todos têm que estar numa mesma sintonia. Se um tá mal, os outros vão lá, vão ajudar, vão falar com ele, vão
levantar ele, né? Então cada um joga de forma individual. Vão somando-se os pontos de todos os jogos, é isso? É assim que funciona? Isso mesmo. São 4 tabuleiros, cada um individualmente, mas ao final faz-se uma soma disso para determinar o vencedor. Que legal. Ô, professor, isso vamos destacar de forma pedagógica também, né? Porque muitas vezes essa pressão também, as crianças, os jovens, os adolescentes aprendem também a lidar com as frustrações, né? Eu acho que esse é um processo importante também de aprendizagem comportamental, né? Com certeza. E quando ele fala que eles se auxiliam entre si, isso mostra quanto importante é o trabalho em equipe, né? Nós orientamos muito os nossos alunos no Colégio Objetivo. Nós temos uma psicóloga, tá? Ela não faz o trabalho de psicóloga, ela não faz psicoterapia, ela é a nossa orientadora educacional. Então ela dá dicas de como estudar, alunos que têm dificuldades, ela conversa com alunos do terceirão, por exemplo, que tem muita facilidade nas exatas, para que esses alunos auxiliem os menores do 6º ano, que os nossos pequenos ali no Colégio Objetivo são os alunos do 6º ano. E esse trabalho tem dado um resultado muito importante. Uma coisa que a gente orienta muito os nossos alunos para fazerem grupos de estudos. Legal. Que sempre tem aquele aluno que se destaca em biologia, em língua portuguesa, em matemática. Quando ele está auxiliando os seus colegas, ele está aprendendo mais. Para você ter uma ideia, nós temos nas primeiras séries desse ano, só exemplificando, 3 alunos que se dispuseram a ser monitores. Olha que Esses bacana. alunos vão pro colégio, eles vestem o jalequinho de professores, eles têm uma sala de aula onde eles auxiliam, tiram dúvidas, e às vezes a gente vai dar uma espiadinha, nós deixamos eles muito à vontade, porque se tiver um coordenador, alguém da direção, a professora Odete, que é a nossa coordenadora pedagógica, que é uma grande incentivadora desse trabalho de monitorias, desse trabalho em equipe, eles ficam um pouco receosos. Então a gente vai dar uma espiadinha, eles estão ali trabalhando assim com a maior boa vontade, você vê assim, e depois você vê um resultado que a turma toda, num primeiro momento os alunos nem todos vão pedir ajuda para o aluno que tem maior facilidade. Quando a gente vê, todos estão procurando por esse amigo, porque eles percebem que quem aderiu a essa modalidade de estudos já conseguiu um resultado positivo. Eu acho que isso impacta justamente nesse processo de educação para a vida, né? Porque lógico que tem as exatas, tem a grade curricular, mas eu acho que uma das coisas que a gente está talvez pecando na educação no Brasil é essa educação para a vida, né? Esse senso de responsabilidade, esse senso de ajuda mútua, né? Afinal de contas, a gente vive num processo de evolução onde cada um está mais individual. Acho que isso contribui também para essa parte social, né? De convivência social, né? Contribui muito quando eles se ajudam entre si. Isso. Eles aprendem a trabalhar com liderança, eles aprendem a trabalhar com as diferenças, porque é exatamente nas diferenças que nós crescemos. Eles aprendem a respeitar a individualidade do outro, que nem todos são, nenhum de nós somos 100% em todas as disciplinas. E o que a gente comenta sempre com os nossos alunos? Todos nós temos alguma deficiência. Hoje fala-se muito em deficiência física, deficiência intelectual. Todos nós temos uma deficiência. A grande vantagem é que às vezes a nossa deficiência ela é invisível. Quando alguém tem uma deficiência física, ela é perceptível aos olhos de quem chega, né? Mas todos nós temos dificuldades, e quando nós começamos a entender que nós temos dificuldades, que os nossos colegas também têm dificuldades e que nós podemos ajudá-los assim como eles podem nos ajudar, certamente os resultados são muito positivos. Que bacana, que legal. Olha só, gente, estamos chegando no fim desse papo, teremos muito mais assunto para tratar, mas tenho certeza que um próximo outro programa a gente pode estar falando, inclusive trazendo as conquistas. Então, desde já eu quero agradecer a professora pela aceitação do convite. Sinta-se a Rádio Menina de portas abertas aqui, sempre que puder vir contribuir aqui. Estamos sempre aptos e suscetíveis a trazer assuntos como esse. Professora, muito obrigado pela aceitação. Nós é que agradecemos o convite de vocês, e como eu vou repetir mais uma vez, é um enorme prazer. Nós temos o Luiz Henrique no nosso meio, é um menino que serve de exemplo, um moço, né? Dá quase 2 de mim já, homem. Aos demais alunos, e com certeza a partir dessa fala, a partir da divulgação do trabalho dele,
outros alunos vão se interessar e certamente vão chegar a obter bons resultados, ou excelentes resultados, como é o caso do Luiz Henrique. Que bacana. Luiz Henrique, boa sorte nas suas competições. Manda informações pra gente que a gente vai estar divulgando aqui, tá? Claro. Muito obrigado pelo convite e pode deixar que numa próxima vou voltar aqui para trazer os resultados. Vamos jogar um xadrezinho com o Iago. Exatamente, vamos dar umas dicas lá, quero aprender, hein? Posso fazer mais um comentário? Por favor, professora. Além da parte esportiva, a nossa parte pedagógica é muito forte, né? Hoje nós estamos crescendo dia a dia e ontem nós começamos a colher os primeiros frutos desse ano letivo. Já tivemos as duas primeiras as primeiras aprovações no curso de medicina. Olha só que bacana. Na Uniarp, então nós estamos em festa no Colégio Objetivo. Que legal. E com certeza essas foram as duas primeiras de muitas que virão, sucederão, né? Aí. Que os nossos alunos lagianos aí se destaquem cada vez mais. Com certeza. Beleza. E Justin, valeu a parceria, meu irmão. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, né? Tairone. E sabe que o programa tá sempre de portas abertas aqui. Valeu, obrigadão, Tairone, a toda a equipe aqui da menina pela recepção. Né? A gente foi recebido com muito carinho e espero poder retornar com boas notícias, né? Agora que a gente vai participar desse campeonato aqui com o Luiz, né? Que eu vou integrar também como ele, por ele ter classificado, né? E tendo como técnico dele, eu fui convocado para ser o técnico esse ano da seleção catarinense de xadrez, né? Então ele vai ser o Luiz e mais três atletas, né? Que legal. Mais o Lucas Cardoso da Grande Florianópolis, um atleta de Blumenau, a Gabriela Feller e a Eduarda, né? Que a gente chama de Duda, né? De Palhoça ali. Que legal, parabéns. A gente vai ficar na torcida e vamos vir nos próximos programas aí pra gente contar como que foi essa participação de vocês lá no campeonato. Com certeza. Tá certo aí, gente. E pra finalizar a coluna de hoje, a gente tem um convite de um evento que vai acontecer nesse final de semana de vôlei, o qual o nosso amigo Cleison, professor Cleison, manda um convite aí pra gente. Iago, tá no ponto? Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Tairone, a todos os ouvintes e amigos do programa Prata da Serra. Venho por meio deste convidá-los para prestigiar nesse final de semana, no dia 22, 23 e 24 de novembro, sexta, sábado e domingo, a final da categoria iniciante de voleibol que estará acontecendo aqui na cidade de Lages, Santa Catarina. Este ano a Lages estará sendo representada pela equipe Avofel e precisa e também conta com o apoio de todos aquelas pessoas que gostam e admiram a modalidade e também os grandes desportistas. Então você que gosta aí de um esporte de qualidade, de grandes jogos, venha para o Complexo Desportivo do Colégio Santa Rosa. Sexta-feira, a Avofel estreia contra a equipe de Guaraciaba às 16 horas. Então, venha para o Complexo Desportivo do Santa Rosa. Estaremos contando com a torcida e a presença de todos. Hashtag somos todos Avofel. Um abraço, Tairone. Beleza, meu amigo Cleison, boa sorte pra vocês aí nessa competição de vôlei. Um abraço já pro Chico, pra Régia, pra todo mundo ali da equipe da Avofel aí que faz um grande trabalho no voleibol. Chegamos ao fim então de mais uma coluna Pratas da Serra. Você sabe que todas as quintas-feiras é dia de falarmos sobre o esporte local, tudo que acontece aí nos projetos esportivos, e voltamos então na outra quinta-feira sempre trazendo o assunto do esporte local. Um abraço e até lá. Valeu, Tairone Machado. Você ouviu a coluna que valoriza o esporte da região serrana, Pratas da Serra, com o oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike, na Marechal Floriano, revendedor Specialized para Lages e região. Máquinas Brasitália e Essenza Cafés. Prove o melhor café do seu dia em Lages e região. 988470587. Você começa o dia bem informado. BBT